Vera, 996428473 é o telefone que não para. Mas é impressionante como chega de mensagem. Ou eu estou equivocado, senhor Ailton Aleixo? Não, vai chegando aqui muitas mensagens, inclusive uma pessoa que não se identificou, mas ficou no ar, né, Carlinhos? Ficou a pergunta do Márcio Adolfo, lá de Esmeraldas. Né? Ele perguntou se era mais fácil o Cruzeiro cair para a terceira, para Série D. Série D ou pagar a dívida. Ou pagar a sua dívida e se recuperar. Olha, a dívida do Cruzeiro vai levar um tempo para ser paga. Isso é óbvio. O Cruzeiro vai ter que escalonar essa dívida, vai ter que se reorganizar, mas o Cruzeiro é uma grande marca. Tá. Né? Tem que recuperar essa credibilidade e fazendo uma boa campanha na Série B, porque a Série B você tem aí de 8 a 10 equipes que brigam realmente pelo acesso e as demais compõem ali a série. Então dá para o Cruzeiro voltar à Série A no ano que vem e, bem estruturado, pagar essas dívidas que ele fez. E o Adilson já deixou claro aqui ontem, o Cruzeiro tem 19 jogos fora e tem vários bons campos. Sim, eu trabalhei 7 anos na Série B. Então, vai jogar em campos bons. Na Série B. Olha, o que aconteceu com o Cruzeiro, que foi uma turma de canalhas que acabaram com esse clube. Canalhas. Esses caras nunca foram cruzeirenses, coisa nenhuma. Canalhas. Que fizeram. Só que o seguinte, tá na hora, já passou da hora. Essa torcida do Cruzeiro também, não todo mundo, mas tá muito frouxa, pô. Tem que ir para cima, o Ministério Público tem que dar uma satisfação, senhor Ministério Público. Aliás, houve uma manifestação hoje, né? Pois é, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, não sei se ele tem informação. O delegado... Não, eu queria muito que viesse uma pessoa com conhecimento jurídico. Eu vou te falar por quê. Porque eu vi uma entrevista de um procurador semana passada por um programa de esporte e ele dizendo o seguinte, isso é muito sério, que a empresa particular, o clube é uma entidade particular. Sei. Não existe legislação. O cara rouba, como roubar? Espera aí, Ramon. Não existe legislação para punir essas pessoas. Existe o seguinte... Não tem. Existe o seguinte, se for descoberto, o clube ou a entidade, quem quer, abre uma ação, vai, denuncia... Isso, abre. a gente tá careca mas de não saber. É o Ministério Público, não adianta você chamar o Ministério. Houve uma denúncia, tem um inquérito policial, sim senhor, esse procurador que falou, ele está por fora, porque ele é procurador, eu não vou concordar com ele não. Houve um inquérito policial, houve um crime, abriu-se um inquérito policial e esse inquérito, ele não se resolve. Desde a denúncia feita pela TV Globo em 26 de maio do ano passado, que ela entregou de bandeja e desses documentos tem falsificação de documentos, tem falsificação de recibos, tem uma... Se os caras vão ser presos, eu acho que vai demorar também. Mas o inquérito policial, ele existe. Só que ele não é concluído de jeito nenhum. Tem que chegar e concluir. Não teve culpado, Vanderlei. O fulano de tal não foi culpado. Não, o inquérito existe para quê, Carlos? Eu acho que não é por Ou eu estou errado? Não, em parte certo, mas ainda não está caracterizado juridicamente o crime. Eles estão ainda em fase de inquérito. Eu ouvi, inclusive, a cobrança minha é essa, por que não sai o inquérito? Eu vi agora à tarde, me perdoe que eu não fixei o segundo nome, de um membro, de um integrante do Ministério Público que recebeu um grupo de 5 torcedores do Cruzeiro lá agora, no Ministério Público, na hora que nós estávamos entrando no ar. E ele explicava que estão sendo feitas ainda algumas diligências, estão estudando alguns documentos para tentar tipificar, né? E então aí sim... E dar nome aos bois. Só vai sim mandar para juízo para fazer então... Que a informação que eu tenho... Um acompanhamento final. Porque se ventilou aí que o presidente do tribunal, que recebeu... O Tribunal de Justiça recebeu um raposão de ouro do seu Wagner, que não poderia ter dado. Essa premiação, ela só pode ser concedida a Carlos, a Vanderlei ou qualquer outro, com a autorização do Conselho. Arbitrariamente, esse camarada que passou como presidente, que nunca foi presidente, colaborou com a roubalheira, com a coja, colaborou vergonhosamente, ele foi lá e presenteou o presidente do Tribunal de Justiça com um raposão de ouro. Não sei se vocês sabiam disso. E ele só pode ser dado
com a aprovação do Conselho Deliberativo, coisa que não aconteceu. Coisa que não aconteceu. Só que isso aí não cai diretamente na mão. Soltou o inquérito, ele vai para a primeira instância. O presidente do Tribunal de Justiça é o último a participar disso aí. Vai para a primeira instância da Justiça. Só que o que todo mundo está querendo, que 9 milhões de cruzeirenses estão querendo saber, é se houve e quem foi que meteu a mão, quem foi que roubou, se houve roubo e quem meteu a mão. É isso que os torcedores querem saber. Mas ninguém dá uma explicação. Porque está andando. Está que nem tartaruga, pô, dá um passo para frente, 2 para trás. Ramon. Um ano. Eu queria até adiantar, porque estão falando assim, não, que o Cruzeiro está endividado e estão esquecendo e vai cair na coisa. Eu acho que é muito importante. E tem algumas pessoas da própria imprensa que dizem assim, não, são várias gerações. Não é várias gerações, não. Administrações. Tem várias administrações. Inclusive, está um convite aqui, eu acho que tem que chamar, por exemplo, o doutor Gilvan para dar um esclarecimento, porque ele é da anterior. Então, é o seguinte, não tem várias administrações, não. É a última administração. 2 últimos anos. Os 2 últimos anos, e tem que falar o nome desses caras. Esses caras têm que falar o nome deles o dia inteiro. Itaí Machado, Wagner e o Sérgio Nonato. Esses caras lesaram o Cruzeiro. Esses caras têm que ser investigados. É esse o problema. Então, o Cruzeiro tem que entrar com uma ação contra essas pessoas. Mas é exatamente o que eu acabei de falar aqui. Eu não estou isentando, você está certo e eu concordo. Porém, o que está me irritando, e irritando a maioria do torcedor, é que desde o dia 26 de maio, puxa vida, nem o Petrolão não demorou tanto para... Acho que demorou. O Petrolão talvez que ali foi trilhões também, mas esse roubo daqui, proporcionalmente, ele é mais ou menos parecido. Ele é mais ou menos, o rombo ficou. Porque a dívida agora já chega em 1 bi. Sabe por quê? Por causa dos 200 milhões que eles não pagaram do Profut. De 800 milhões... Eles estão tentando voltar a tentar o parcelamento para continuar nos 800 milhões. E eu vou dizer mais para vocês aqui, sem medo de errar. Pedro Lourenço tem o dinheiro para pagar a dívida do Cruzeiro. Eu estou falando sem medo de errar. Ele tem o caminho para pagar a dívida do Cruzeiro. Ele só não engole e não aceita essa corja que lá estava. Ninguém deles, nem passar perto. E estou sabendo que estão fazendo reunião lá na Bocha, na sede campestre do Cruzeiro, os renegados. Jorginho Gago. Olha, estou dando o nome de vocês. Eu quero que vocês venham aqui, pelo amor de Deus. Jorginho Gago, o Gaúcho, o Ilmer filho do ex-presidente, o Ilmer Santa Luzia, presidente do conselho. Tá? Estão querendo articular. Articular o quê? Deviam de ter vergonha, se afastar, pelo menos por um tempo, porque não é o Horizonte Esporte que está falando, nós falamos isso aqui o ano inteiro, que as coisas estavam erradas, mas a imprensa nacional hoje já tomou conhecimento e divulga todo dia os acontecimentos do Cruzeiro, o que é profundamente lamentável. Então fica essa turma querendo fazer. Pedro tem a receita para pagar a dívida. Isso eu posso garantir para o torcedor do Cruzeiro, sem medo. Pedro Lourenço tem. Mas ele não mistura com vagabundo. Ele não mistura. Pode falar, se tiver a mensagem, por favor. Tem uma mensagem aqui muito importante e o nosso compromisso aqui de sempre falar a verdade, né, para o telespectador. A gente está falando sempre aqui, levantando desde o início do ano passado esse problema sério do Cruzeiro de administração. O Ramon sempre dando nomes aqui aos bois e tudo mais. Nunca escondi, não tenho medo. Infelizmente, o telespectador não deu nome, mas dá para a gente pontuar bem, dizendo o seguinte, que no noticiário do Galo, a gente fala algumas coisas do Cruzeiro, que a gente tem que deixar de ser um pouco bairrista, um pouco fanáticos. Só que, no Atlético, eles estão tentando sanar as dívidas. Pronto, falei. Só que aí a gente precisa também de pontuar o seguinte, nós estamos falando sim do Atlético e o Atlético tem feito algumas atrocidades. Vamos dar uns exemplos aqui. O lateral esquerdo, Lucas Hernandes. Qual foi a irresponsabilidade financeira nessa contratação? Michael Bolt. Isso aí é responsabilidade com o dinheiro do clube? Não, não é. E outros jogadores ali que se a gente for pontuar aqui, nós vamos achar pelo menos uns 10. Franco de Santo.
Atacante, qual o valor, qual é o custo-benefício? Um atacante que já praticamente aí com 300 anos de carreira, 60 gols. É muito difícil. Então, não existe toda essa coerência financeira do Atlético aqui também, não. Da mesma forma que a gente esclarece a situação horrível do Cruzeiro, o Atlético tem coisas muito ruins e essa história de sanear o clube não está existindo, não. Olha, muito obrigado a referência do torcedor, ela tem que ser a referência positiva. Não pode olhar para o Cruzeiro e se sentir confortável, tá? Se você for o Flamengo, beleza. Né? Você pode olhar para o Cruzeiro, pode olhar para o Atlético e se sentir muito, mas muito confortável. Agora, se não é, meu amigo, trate de cuidar do seu clube, porque a coisa está pegando para todo lado. Gostei. E gostei muito mais ainda do que você falou, Elton. E outra coisa, aqui não tem, eu não tenho rabo preso com ninguém, que estou me dirigindo a esse torcedor que não deu o nome, nem deveria me dirigir, porque o cara não põe o nome que eu vou saber. Pode ser Zé Lascovo, Manuel, Chico, Antônio, Ramon, sei lá. Veja bem, é porque é o assunto de momento. No Brasil inteiro é esse aí. E nós não vamos ficar calados aqui. O programa nunca ficou calado. Não é por você que eu vou ficar calado, não, meu amigo. Não é por você que eu vou ficar calado. De jeito nenhum. Porque a situação é caótica mesmo e temos que chamar o torcedor do Cruzeiro para ajudar a salvar essa situação. Esse sim. Esse tem papel fundamental. É duro ter que pagar dívida de ladrão. É duro. Dói até na alma, cara. Ramon, deixa eu aproveitar o gancho ali para não ficar distante, o raciocínio. Eu até entendo que alguns torcedores tenham esse tipo de sentimento. Por quê? Porque grande parte da imprensa analisa a situação assim, porque o Atlético vendeu o Xará, fez um grande negócio. Mas contratou o Xará para quê? Para jogar ou para vender? Porque ele não deu o resultado que se esperava em campo, por isso que acabou vendendo. Não, tem que vender o Cleiton porque ofereceram 5 milhões de euros para ele. Tá, tem que vender. E o custo-benefício? Vai vender para pagar Lucas Hernandes? Vai vender para pagar a perna de pau que está sendo contratado ou que foi contratado? Aí, meu amigo, é jogar fora. Né? Como gosta de falar o Ramon, é sapecar pouco com nota de dólar. De 100 dólares. 100 dólares. Então, não funciona assim. O raciocínio não pode ser esse. O raciocínio tem que ser: tem um projeto, vou liberar o Cleiton porque eu tenho reposição, tenho como investir esse dinheiro. Para pagar buraco, para tampar buraco, mantém o Cleiton, faça um projeto para ele. O Cruzeiro, quer o Cruzeiro como exemplo? Não quer, mas vai o Cruzeiro como exemplo. Tem o Fábio, que está no Cruzeiro há 10 anos, com um projeto que deu ao Cruzeiro muitos títulos. O Rogério Ceni ficou quantos anos conquistando título no São Paulo? Um grande time, no começo com um grande goleiro? Sim, e mais bons outros jogadores. Então é isso. Eu quero dizer para ele, a minha referência, a mesma pessoa. Você está querendo apagar incêndio com gasolina, amigo. Você está querendo apagar incêndio com gasolina. Você está querendo, em cima do fracasso de um, justificar o fracasso do time que você torce, um direito que você tem. Carlos Cruz fez uma comparação perfeita. Que olhar para o Flamengo, você pode olhar e bater no pé. Pô, aí sim eu posso fazer comparação. Talvez seja um dos poucos, juntamente com o Palmeiras. O resto, está tudo com o Atlético. O Paranaense, até o Paranaense está fora desse também. É outro time bem administrado. O Palmeiras está devendo muito bem também. Bem administrado. Então, não me venha pagar incêndio com gasolina que para cima de Maomé, não. Vamos para o intervalo comercial, nós vamos falar. Continuar aqui, nós falamos de Atlético, Cruzeiro, Atlético, América. Não tem desse negócio, não. Não esconde nada, não, velho. Vamos para o intervalo.